noite, irmãos. Podemos nos assentar por um momento. Estamos mais uma oportunidade aqui para falarmos nessa noite e não estamos transmitindo, por problemas técnicos no site. Então, creio que dificilmente alguém vai conseguir acompanhar nessa noite. E eu, antes de ler a Bíblia, eu gostaria de ler aqui só algumas páginas sobre um pequeno tópico aqui, sobre a voz que segue o sinal. Em Êxodo 4:8 diz assim: "E se acontecer que eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do último sinal." Isso está na mensagem A Voz do Sinal, parágrafo 51. O profeta diz: "Os sinais são dados para atrair a atenção do povo. Porque quando um sinal da parte de Deus é dado, Deus está pronto para falar. Ele está tentando atrair a atenção do povo." Então esse é o objetivo de Deus dar um sinal. Moisés foi enviado ao Egito com 2 sinais, mas havia uma voz após os sinais, e era a voz de libertação. Deixar ir ao meu povo. Vamos sair do Egito. O profeta, irmão Brana, Deus também deu a ele 2 sinais. O primeiro era que, pegando as mãos de uma pessoa enferma de algo não visível, através de uma reação em sua mão, ele podia detectar qual era a enfermidade. O segundo sinal apareceu mais tarde em seu ministério. Deus revelava em visão o segredo, o problema, ou a enfermidade e a vida das pessoas. Quando o irmão Brana se referia a esse sinal, ele citava Lucas 17:30. "Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar." O irmão Brana citava que Jesus falou que quando o mundo estivesse na condição de Sodoma e Gomorra, na condição do tempo antediluviano, ele, Jesus, o Filho do Homem, se manifestaria na terra mais uma vez e operaria o mesmo sinal que fez na tenda de Abraão, quando revelou o segredo do coração de Sara, que estava na tenda às suas costas. E Jesus disse como aconteceu lá. Por isso, algumas vezes, o irmão Brana ficava de costas e começava a revelar às pessoas, mostrando que o que Jesus falou estava ali se cumprindo. E ele dizia: "Este é o último sinal, antes que o mundo, como Sodoma, seja destruído." Foi o sinal, mas haveria de vir a voz que segue o sinal. Por isso, na mensagem A Voz do Sinal, no parágrafo 160, o irmão Brana diz: "Lucas 17 é o sinal que Jesus disse que nos últimos dias as nações, as igrejas, as pessoas seriam exatamente como Sodoma, o mundo gentil, logo antes da queima de Sodoma. E haveria um grupo parecido como o de Abraão." Volte quando Jesus disse como foi nos dias de Sodoma. Ele leu a mesma Bíblia que nós lemos. Agora volte e veja o que isto foi. Ele disse: "Por que Sara duvidou disto, dizendo em seu coração, como pode essas coisas acontecerem?" E Jesus disse que aquilo retornaria novamente. Agora recorde. Abraão chamou aquele homem Elohim, Deus. Deus, ele tinha de ter sido. Por quê? Ele poderia discernir os pensamentos e ele estava perfeitamente correto. Elohim, o Espírito Santo, não uma outra pessoa.
a mesma pessoa retornando para dentro da igreja, e faria a mesma coisa. Aquele seria o sinal, e a voz seria: chame-os de volta à palavra. Restaure a fé dos filhos aos pais. Aí está o sinal e a voz. O irmão Branham fala também na Mensagem das Eras 295 que aquilo que literalmente nos levaria de volta à fé dos nossos pais, os apóstolos, são as revelações dos 7 selos, mostrando o que os trovões falaram. Serão essas verdades divinamente reveladas que nos chamarão de volta. Esta é a voz que segue o sinal. O sinal vinha sendo realizado, mas um dia veio a voz que segue o sinal. Por isso é importante notarmos que o discernimento, ele era apenas o sinal, porque muitas pessoas dizem que o ministério do Filho do Homem era apenas o discernimento. Jesus, ele era o Filho do Homem, mas ele não estava aqui quando ele estava em sua carne apenas discernindo o segredo dos corações. Aquilo era parte, era o sinal messiânico. Mas a voz que saiu dos seus lábios, a palavra que ele profetizou, esses 4 evangelhos que saíram dos seus lábios, era a voz. Então o sinal era apenas para identificar. Por isso é que nesse dia temos essas duas coisas, o sinal e a voz. Agora, na mensagem O Arrebatamento, no 156, o irmão Branham diz assim: o tempo todo ele diz, eu sabendo lá atrás sobre cura e assim por diante, que isto foi só para atrair a atenção das pessoas. E eu sabia que a mensagem viria, e aqui está. E esses selos abertos, esses mistérios, e mostrando que essas coisas são as que aconteceram. Na mensagem Fazendo uma Obra para Deus fora de sua vontade, parágrafo 166, a mensagem do 7º anjo, não quando ele começar, mas quando ele começar a soar a sua mensagem, vem? Não os anos de preparação, mas quando ele começar a soar a mensagem, esses mistérios serão revelados. Né? Por isso que o profeta diz que Jesus estava no último período da sua vinda. Porque o primeiro estágio foi cura. O segundo estágio, discernimento. E o estágio maior, porque não há nada maior do que a palavra, porque Deus é a palavra. Então o estágio maior foram os 7 selos. A revelação de toda a palavra. Por isso o irmão Branham, quando citou isso, estava falando sobre Apocalipse 10. Na mensagem, o primeiro selo, 75, ele diz: eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Porque com o que temos nesse momento agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Aí está. Devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados dessa terra. Por isso ele sabia que os trovões, que era a revelação de toda a palavra, então isso é o que traria fé, que é a revelação, né? Para levar a nossa fé, a nossa revelação, quando todos os mistérios fossem revelados, a um nível mais alto do que aquelas 2 puxadas tinha feito. Tinha sido apenas para cura, e o discernimento, o profeta disse que era apenas para elevar a fé das pessoas. O discernimento não curava, apenas elevava a fé das pessoas para que eles crescem que Deus estava ali, que o sinal messiânico estava ali, né? Para elevar a fé. Mas isso só produziu cura divina. Mas então, a voz, a abertura completa da palavra, dos trovões, como ele diz aqui no primeiro selo, é o que levaria nós a uma fé maior, a revelação completa da palavra. Então vimos claramente nessas citações que o profeta sabia onde estava parado.
ele sabia que Deus havia feito muitas coisas através dos sinais, curas, revelações dos segredos, milagres, mas ele chamou isso tudo de os anos de preparação. Ele sabia que a igreja precisava de algo maior. O sinal do Filho do Homem havia sido mostrado. Era o tempo, então, para que a voz que segue o sinal fosse pronunciada. Por isso, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 260, ele diz: no mesmo dia que o Filho do Homem for revelado. Apocalipse 10, 1 ao 7. Veja, aqui ele já conecta o ministério do Filho do Homem com Apocalipse 10, 1 ao 7. Então ele conecta a descida do anjo forte, os trovões soando. E o anjo terreno aqui, ele conecta isso como a revelação do Filho do Homem. Porque ali já era a voz que seguiria o sinal. Que os trovões nada mais são do que vozes, né? Por isso, quando Jesus ouviu a voz, este é meu Filho amado, e eu glorificarei, já o tenho glorificado, uma passagem ali, e a Bíblia diz que as pessoas pensaram que era um trovão, mas na verdade tinha sido a voz de Deus. Então os trovões são as vozes. Então o profeta diz que no mesmo dia que o Filho do Homem foi revelado, Apocalipse 10, 1 ao 7. Então ele identifica Apocalipse 10 como o ministério do Filho do Homem, porque seria ele revelando os segredos que estavam nos trovões. Leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. Porque Apocalipse 10 é o sétimo selo, Cristo descendo, e então para abrir todos os outros demais selos. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do Homem ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca, ele não pode organizar, é o grão, ele próprio novamente. Amém? Tinha saído de Laodiceia, tinha saído da casca, agora é o grão e não pode mais ser organizado. Por isso é que essa mensagem nunca seria uma organização, diz o profeta, porque é a palavra. E a palavra, então, era o último estágio, a semente, não tem mais como organizar. É o grão, ele próprio, novamente. E ele continua dizendo, 262, note, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, vem? A primeira puxada, cura. A segunda puxada, profecia. E a terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra. Não foi eu aquele que apareceu lá no rio. Eu estava somente de pé quando ele apareceu. Não sou eu que realizo essas coisas e prediz essas coisas que acontecem, tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia. É que eu simplesmente me entreguei por quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo. Então ele se identifica como o sétimo anjo aqui. Ele diz, não foi eu o sétimo anjo. Não, porque agora ele já tinha visto que ele era o anjo revelador, né? Que o anjo forte já tinha vindo para ele. É que eu simplesmente me entreguei. Não foi o sétimo anjo, não. Foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem.
Foi um mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o filho do homem. Ele era o mensageiro do filho do homem. O filho do homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falharão. Mas você está se alimentando do infalível corpo, palavra do Filho do Homem. Amém? Creio que é apenas para poder ajudar a alguém que possa ter um esclarecimento sobre a voz que segue o sinal. Né? Vamos agora lermos a Bíblia em Hebreus, capítulo 4, ou melhor, capítulo 2, e Judas também, um versículo. Hebreus, capítulo 2, versículo 1 e 4. Vamos orar. Pai Celestial, estamos aqui nessa noite, Senhor Jesus, para vermos o que é mais importante nessa vida, Pai, que é pensarmos na vida eterna, Senhor, que é pensarmos o que nos espera agora, do outro lado, ou o que nos espera na hora que estamos vivendo, Pai, porque estamos vivendo num momento muito crucial da história da Tua igreja, Pai, onde, Senhor, esse último sinal foi manifesto, onde a voz também veio após esse sinal, que foi a revelação de toda a Tua palavra. E nós estamos aqui, então, para sermos beneficiários disto, Pai, dessa visitação, dessa voz, desse sinal. E que o Senhor abençoe nossos corações e que todos aqueles que nos ouvirem ou que estejam nos ouvindo sejam abençoados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Então, Hebreus capítulo 2, assim está escrito. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Agora vamos ler Judas também, o versículo 5, capítulo 1, versículo 5 da epístola de Judas. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Podeis assentar. Nós vemos que essas duas escrituras, Paulo escrevendo, exortando a igreja do seu dia, que deveria atentar com mais diligência pelas coisas que tinham ouvido. Eu creio que a palavra de Deus, ela sempre é vigente para o dia que nós estamos vivendo. Ela sempre tem uma conexão direta com o dia, com a hora que estamos vivendo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós vemos que Paulo disse para tentarmos com mais diligência, né? E aqui Judas diz também que, lembrando eles que eles conheciam a história do primeiro êxodo, que Deus, havendo salvo aquele povo, depois, lá na frente, destruiu aqueles que não creram, né? Então, nós vemos que hoje, teoricamente, nós teríamos
menos chance de errar o alvo. Porque, visto que temos uma Bíblia para olhar, então parece que nós teríamos menos chance de cometer os mesmos erros que eles cometeram. Porque no primeiro Êxodo eles não tinham uma Bíblia para ler. Eles tinham um profeta para pregar para eles. Eles não tinham uma história para olhar e ver os erros que alguém havia cometido. E então no segundo Êxodo, quando Jesus veio, eles também já tinham uma Bíblia para ver eles tinham um Velho Testamento já, para ver os erros que o povo tinha cometido. Por isso Judas está trazendo a lembrança deles essas escrituras do primeiro Êxodo. Então parecia, ou teoricamente, parece que nós teríamos menos chance de errar. Mas parece que o diabo, em sua sagacidade, ele é especialista em fazer com que o povo, fazer com que as pessoas, ou por que não dizer nós mesmos, se não nos cuidarmos. Porque, na verdade, irmãos, a salvação, ela é algo que nós devemos operar, como diz a Bíblia, com temor e tremor diariamente. Ainda que quando Deus salva um homem, ele está salvo para todo sempre. Isto é verdade. Mas esse homem, essa mulher, tem que manter essa salvação em sua vida. Porque a cada dia nós temos que fazer essa nossa vocação mais firme. Ou seja, fazer de uma maneira que a cada dia nós possamos examinar a nós mesmos, em outras palavras, e examinar as Escrituras, e examinar a palavra desse dia. Você veja que Deus, nesse tempo que estamos vivendo, nunca tinha acontecido na história de a voz de um profeta ter sido gravada. 1.100 e tantos sermões que foram gravados e estão distribuídos ao redor de todo o mundo. E nós vemos que, assim mesmo, ainda nós vemos que a história, como diz o profeta, que aconteceu lá no primeiro Êxodo, aconteceu no segundo Êxodo. Então nós temos que ver que tudo isto volta novamente à tona no dia que nós estamos vivendo, que é esse terceiro Êxodo. Porque se lá havia um profeta, se lá havia a coluna de fogo, se lá no primeiro Êxodo havia uma nuvem para guiar, se no segundo Êxodo não precisava isso porque a coluna de fogo estava em carne, aquele Deus que falava na nuvem estava ali em carne agora. Então tudo aquilo estava condensado em um corpo chamado Jesus. E nós vamos ver que mesmo assim, muitos ainda voltaram atrás depois de terem saído. Então, nesse terceiro Êxodo que nós agora estamos caminhando e vivendo nele, então a história tende a se repetir. Se lá havia um profeta, aqui há um profeta. Se lá havia uma coluna de fogo, aqui há uma coluna de fogo. Se lá havia uma nuvem, aqui Deus se manifestou dessa maneira também. Então, agora, isso é a parte de Deus. Mas nós também temos que ver que lá havia o ensinamento de Balaão. Lá havia o ensinamento de Coré. Lá havia o ensinamento de Datã. Então nós vemos que todas as unções que estavam naquele primeiro Êxodo, elas estão aqui. Tanto a unção do Filho do Homem, como também a unção do Anticristo, também estaria nesse dia. Por isso o irmão Branham diz que Balaão, lá no primeiro Êxodo, ele confundiu o povo em casamento e divórcio. Foi uma das doutrinas de Balaão. Quando ele confundiu o povo, quando ele fez que o povo de israelita casassem ou tomassem as moabitas. E ele, diz o profeta, confundiu o povo em casamento e divórcio. Isso foi uma unção que esteve lá. E então essa unção também volta
no dia que nós estamos vivendo. E Satanás também está confundindo o povo hoje, também em casamento e divórcio. Então nós temos uma mensagem, e a mensagem que nós temos não é apenas para nós enfeitarmos nossas estantes. A mensagem que nós temos é para, através dela, nós adquirirmos fé, que é a revelação, que é o entendimento da Escritura, que é nós conhecermos como Satanás operou, como Satanás trabalha e como é que Deus trabalha. Porque somente através da mensagem desse dia é que nós poderemos, ao tomá-la, nós poderemos vencer o inimigo no dia que nós estamos vivendo. E eu quero falar sobre 1 em 1 milhão, que é uma mensagem que o profeta pregou, muito pequena. 1 em 1 milhão. E ele diz que nós, o profeta começa a dizer, nós temos tido grandes momentos nos cultos em outros lugares. E eu não saio mais tanto. Ele estava aqui já em 65, 24 de abril. E eu não saio mais tanto, é muito trabalho. Nós somente tentamos manter a estrada quente entre Jeffersonville e Tucson, para onde nos mudamos há alguns anos por uma visão do Senhor, que nos enviou para lá. Então o irmão Branham estava num estágio do seu ministério agora, da terceira puxada, a abertura da palavra, que ele está dizendo aqui, eu já não saio mais tanto, porque eu tenho muito trabalho. Porque ele tinha agora uma missão, era a maior missão que ele tinha. Porque era realmente o porquê de todas as outras 2 comissões que ele tinha tido. Agora realmente era, vamos dizer assim, era o motivo principal de Deus ter enviado o mensageiro agora. Que era ele revelar toda a palavra, porque haveria um tempo que ele seria tirado. E Deus, em seu conhecimento prévio, sabia que nós necessitaríamos desesperadamente do que esse profeta traria e armazenaria esse alimento para nós. Porque Deus sabia que disso dependeria de a noiva desse dia não ser enganada. Porque se esse profeta não pregasse e armazenasse esse alimento, quando essa abertura completa da palavra veio. Então isso era de suma importância agora, para que então quando ele se fosse, o Espírito Santo pudesse nos lembrar essas coisas e nos fazer lembrar do que ele, o Espírito Santo, tinha trazido para nós. Por isso Jesus, no ministério do Filho do Homem, em sua primeira vinda, ele diz, quando eu for, o Espírito Santo virá e vos fará lembrar as coisas que eu vos tenho falado. E nesse dia, novamente, quando o ministério de Jesus Cristo, novamente, abriu toda a palavra para nós. Agora, esse mesmo Espírito Santo, agora em sua igreja, ele faz nos lembrar do que ele revelou para nós, para que então nós possamos examinar isso e através disso nós possamos não sermos enganados pelo engano que tem vindo no dia que nós estamos vivendo. Então ele estava dizendo aqui que ele já não saía tanto. Ele tinha uma mensagem agora, que ele tinha captado o significado disso agora. Ele tinha realmente entendido que ele era o anjo realmente revelador. E que ele tinha uma comissão agora, que era de revelar todos esses mistérios. E então ele teve apenas 3 anos para executar isso. Por isso ele teve longos sermões. Por isso ele se manteve, praticamente, ele se manteve só na sua igreja. Ou nos homens de negócio, pregando quando ele tinha as oportunidades. Porque agora ele tinha uma mensagem muito sobressalente. E ele está suposto, e de acordo com as Escrituras, retornar para nós nesses últimos dias, nesse tipo de ministério. E isso será após essas coisas. O batismo do Espírito Santo, após o falar em línguas, após a cura divina e assim por diante. O topo da mensagem pentecostal é o que nós estamos pregando hoje. Esse ministério de Cristo, ele mesmo personificado entre seu povo, com as mesmas coisas que ele fez quando ele estava aqui na terra.
em seu corpo a noiva, a qual é parte dele, trazendo as mesmas coisas, como esposa e esposa, esposo e esposa, ou rei e rainha, exatamente antes da cerimônia das bodas, antes da festa das bodas do Cordeiro. Então é esse estágio agora que o profeta viu que estava se aproximando, que era o mesmo ministério de Cristo, personificado em seu povo. Então esse mesmo ministério de Cristo é o ministério que agora viria como esposa, esposo e esposa, para que então, através dessa união, através desse casamento espiritual, através desse se tornar um com a palavra, através dessa palavra vir para nós agora, é aí onde nós não seríamos enganados. Porque a palavra se tornou um com o mensageiro. Mas só isso não vai fazer eu não ser enganado. Eu tenho que tomar a palavra agora e me tornar um com a palavra. Porque o irmão Branham tinha uma comissão e ele cumpriu a sua comissão. Mas agora há uma noiva que tem uma comissão. E ao essa noiva continuar, esse ministério de Cristo continuando nela agora, a essa unidade de nós nos tornarmos um com a palavra, que é a mensagem revelada agora. Então, é aí onde o ministério de Cristo está hoje sendo estabelecido ou foi estabelecido ao redor de toda a terra. E é isso então que vai levar essa noiva à perfeição, agora. Então a noiva tem um grande ministério. Por isso o irmão Branham diz que a noiva sim teria um grande ministério. Perguntaram, ela vai ter apóstolo? Sim. Ela vai ter um ministério quíntuplo? Sim. Porque haveria um grande ministério que surgiria. Porque somente através do ministério do mensageiro, Deus cumpriu a parte através dele. Mas Deus precisaria de pastores, Deus precisaria de evangelista, Deus precisaria de mestre, Deus precisaria de pregadores, de apóstolos para estabelecer trabalhos, Deus precisaria desses homens que ele levantaria para que então, através disto, nós pudéssemos ser aperfeiçoados. Porque Deus tem uma maneira de fazer as suas coisas, né? Então nós vemos esse ministério de Cristo, é o que o profeta está dizendo. Porque aqui ele estava falando, vocês lerem a mensagem, ele estava falando em um programa de rádio, e ele estava falando para um povo que não estava acostumado o que ele estava trazendo. E ele diz, mas Deus não quer que nós façamos isto. Ele quer que saibamos o que ele tem dito a respeito deste dia. E então encontrar isto pela fé, pela revelação. Porque ele disse que isto seria dessa maneira. Sim. E então, sobre a vinda para Tucso, eu pensei comigo mesmo que isso fosse o fim da minha vida. E um dia eu estava lá no Quênia, Sabino, e alguma coisa caiu em minha mão. E eu olhei em minha mão e lá estava uma espada. E tinha um revestimento sobre a parte do cabo. E o cabo em si mesmo era feito de pérola. E parecia como um tipo de ouro revestido, a parte do cabo. E então, aquela voz disse, esta é a espada do rei. E ele disse, a visão não é o fim do teu tempo. Isto é para o teu ministério. Essa espada é a palavra, os selos serão abertos. Os mistérios da Bíblia. Porque o irmão Branham, dentro do final de 62, que é quando veio a visão dos anjos para ele, quando ele pregou, senhores, esse é o tempo. Quando ele começou a interrogar se era o tempo de Apocalipse 10, se era o tempo que os trovões seriam revelados, se era o tempo que o anjo forte desceria, ele estava interrogando isso no final de 62. E então ele teve janeiro e fevereiro muita tensão, porque ele estava numa grande expectativa. Ele pensava que seria o fim, porque aquela explosão tinha sido tão grande. Ele pensava que seria sua morte. E ele estava então vivendo em uma tensão muito grande. Mas nesse dia, quando Deus disse para ele ir ao Quênia, e então a espada caiu em sua mão, e era uma espada literal. E então a voz disse, não é a morte que
tua. Não tenha medo. É a terceira etapa. É a terceira puxada se aproximando. É a abertura dos 7 selos. E então, após isto, ou 2 meses, melhor dizendo, após isto, então isso foi em janeiro. Por quê? Ele está dizendo, 2 meses após isso, eu estava em cima da montanha com um grupo de amigos, quando isso aconteceu. E 7 anjos, exatamente tão claro como vocês estão aqui, vieram descendo do céu. E as pedras rolaram e caíram da colina, e as pessoas de pé ali estavam gritando e correndo. Vocês sabem, e a poeira voando por todo lugar. E quando isso aconteceu, ele disse, retorne para a tua casa. Agora, cada anjo será um dos selos dos 7 selos. Então, aqueles 7 anjos vindo para ele. E então, aquele anjo mais sobressalente disse para ele, vai, retorne, porque é a abertura dos 7 selos. E cada anjo daquele era um dos selos dos 7 selos. Porque aqueles anjos representavam a autoridade, por isso era a peruca branca. Era também representando a autoridade, porque Deus delegou a esses anjos, durante essas 7 eras, a autoridade. Ainda que apenas parcialmente eles conheceram o mistério. Parcialmente eles conheceram alguma coisa. E então, através das eras, Deus teve a autoridade dele na terra através desse mensageiro. Por isso, quando vem a comissão para revelar todos os selos, todos os mistérios, então 7 anjos vêm para trazer essa comissão. E cada noite um daqueles vinha e trazia um mistério para ele. Então, é isso que o irmão Branham está relatando aqui, nesta mensagem. E ele continua dizendo, agora, vamos pular um pouquinho. Agora, deixe-me dizer-lhes uma coisa chocante, vê? Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrará, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a sua vontade é sua palavra. Nós podemos sempre sermos tão religiosos, termos grandes templos, gritando, pulando nessas reuniões, as quais eu não quero ser crítico, mas eu tenho um dever para com Deus. E esse dever é ser sincero e dizer o que Ele quer que eu diga. E eu estou certamente agradecido pela parte da Califórnia que se tem mantido comigo em minhas convicções. Porque agora ele estava praticamente sozinho. Agora ele estava já no final do seu ministério. Somente os homens de negócio da Califórnia ainda lhe davam a guarida para que ele pudesse pregar. Então, ele por isso está dizendo, esses que têm se mantido comigo em minhas convicções. Mas ele sabia que ele tinha que ser sincero, a vontade de Deus. Apenas deixe-me lhes dar somente uma pequena análise. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará naquele lugar, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus disse na terra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não de vez em quando uma palavra, mas de toda a palavra. Foi uma palavra descrita dos mandamentos de Deus que causou morte, tristeza e cada doença e angústia. E omitir a palavra de Deus, uma palavra, levou a raça humana para dentro da morte, para fazer descrer em uma palavra. Certamente. Porém, ele disse que isso aconteceria. Satanás disse, certamente isso não acontecerá. Porém, isto aconteceu. Não é à toa, irmãos, que esse profeta não era tão bem-vindo. Porque qual povo quer ouvir um homem dizendo que tem que se crer em toda a palavra? As pessoas queriam ele quando ele podia pregar a cura divina, quando ele podia mostrar o discernimento, quando os milagres fluíam, as
aos milhares, quando ele não pregava doutrina no meio deles, quando ele apenas pregava as verdades maiores do Evangelho, que Jesus é o Salvador, é o curador, e ele deixava a doutrina para os ministros locais. Então era uma fase que todos gostavam. Mas agora o irmão Branham compreendeu que ele estava numa fase que ele não podia omitir mais nada da palavra. Deus, a unção que estava sobre ele agora, era a unção de Cristo em sua totalidade agora. Era a unção do anjo forte, era para revelar toda a verdade e pregar isso tão forte quanto ele podia. Por isso nunca houve um pregador tão duro como William Branham. Você pega a mensagem dele que você vê que é tão forte, que ele prega tão duro. Ninguém pregou tão duro como William Branham pregou. Mas, por outro lado, ninguém pregou com tanto amor como ele pregou, porque atrás daquela dureza era o amor de Deus, não para o mundo, mas era o amor de Deus para a noiva que viria após a partida desse mensageiro. Porque se ele não tivesse trazido uma mensagem tão dura para nós, talvez nós seríamos certamente uns crentes frouxos, seríamos uns crentes de qualquer maneira, mas Deus sabia que ele tinha que reservar para essa era um homem que tivesse as características rústicas de Elias, um homem como João Batista, um homem amante do deserto, um homem que não se comprometia, um homem que não tinha apego às coisas materiais, um homem que realmente Deus preordenou desde antes da fundação do mundo. Se as pessoas soubessem quem é esse homem, o que cumpriu na sua vida, o papel que ele desempenhou, mas as pessoas não podem passar além do véu de carne, mas há uma noiva que pode olhar além do véu de carne e ver o que estava atrás desse homem, a identificação dele na Bíblia, os sinais, o ministério que ele teve. Se as pessoas pudessem ver isso, como pode um homem ler a mensagem de William Branham e não amá-lo? Um homem que, como ele, somente amou a Jesus, somente pregou Jesus. Você vê ele pregando e às vezes eu estava lendo ele numa mensagem e eu estava pensando, meu Deus, como ele tinha uma comunhão com Jesus. Ele começa a falar de Jesus, ele começa a chorar. E ele começa a falar, e o tradutor dizia, ele começa a chorar. Porque ele tinha uma conexão, ele tinha uma intimidade com Jesus. Porque ninguém viveu num nível de tanta fé, de tanto conhecimento, de tanto amor de Deus, como esse homem viveu. E mesmo assim, ele foi rejeitado. E ainda hoje continua sendo rejeitado, continua sendo criticado, continua sendo taxado de nomes feios. Oh, que coisa triste. Mas aí você volta atrás e vê Jesus em seu dia. Você vê Paulo em seu dia, você vê cada mensageiro em seu dia. Como? Eles nunca foram aceitos pelo sistema religioso. Então, foi uma palavra descrita. Portanto, nós temos que sermos fiéis a toda a palavra de Deus. E se o ser humano e todo esse sofrimento e as coisas que entraram na raça humana pela interpretação errônea ou a descrença numa palavra, como nós vamos voltar perdendo uma? Se este é o preço, a própria vida do seu filho. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por que que não são escolhidos? Porque todos são chamados. Mas o que vai distinguir aqueles que serão escolhidos? Porque não são escolhidos, porque não pode crer em toda a palavra. Foi isso que aconteceu lá com Israel. É isso que aconteceu nos dias de Jesus. E é isso que acontece nesse dia. Então, o chamamento é para todos. Mas o que vai qualificar a minha eleição, a tua eleição, é quando nós podemos realmente nos identificar e aceitar toda a palavra de Deus quando ela é vindicada, quando ela é manifestada. O profeta diz, essa é a evidência do Espírito Santo num homem, quando ele pode receber a palavra de Deus que é manifestada e feita carne para o dia que nós estamos vivendo. Aí está a evidência do Espírito Santo na vida desse homem, na vida dessa mulher. Porque Deus é a palavra, e o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo é a palavra. Então, esta é a evidência do Espírito Santo. Se Deus não tivesse trazido isso para nós,
Nós poderíamos estar confiando numa emoção. Nós poderíamos estar confiando porque nós fomos batizados apenas. Nós poderíamos estar confiando porque viemos à igreja. Mas Deus veio e nos revelou realmente. Ainda que por um tempo, irmão Brana foi achando que a evidência do Espírito Santo era o amor, e Deus deixou ele, mas quando abriu a palavra, os selos foram abertos, Deus mostrou para ele que a evidência do Espírito Santo era receber a palavra de Deus vindicada para o dia e a hora que estamos vivendo. Então é por isso que a noiva desse dia, ao ela tomar a palavra e se tornar a palavra, ela não é enganada. Por quê? Porque Deus trouxe toda a palavra, o plano está estabelecido. Por isso os escolhidos, eles podem crer em toda a palavra. E o irmão Brana diz, eu posso tomar um texto a partir disso, apenas, porque não temos tempo, mas apenas para deixar alguma coisa com você, vamos pensar. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, isto é uma advertência do Espírito Santo para nós, para que nós possamos realmente captar a advertência do Espírito. E o profeta continua dizendo, aqui vou entrar agora no que eu quero chegar. Quando Israel deixou o Egito, havia aproximadamente 2 milhões de pessoas saindo ao mesmo tempo. Cada um deles ouviu a mensagem do profeta. Veja, cada um deles ouviu a mensagem do profeta. Então nós temos que pegar o que o profeta trouxe e tomar isso para nós. Que isso aqui é para a nossa reflexão. Cada um deles ouviu a mensagem do profeta, diz o irmão Brana. Cada um deles viu a coluna de fogo. Cada um deles foi batizado em Moisés no Mar Vermelho. Batizado nas águas. Cada um deles gritou no Espírito. Tocaram os tamborins e correram para cima e para baixo nas margens com Miriam. Quando Moisés cantou no Espírito. Cada um deles bebeu da mesma rocha espiritual. Cada um deles comeu maná fresco. Cada noite, cada um deles. Porém, havia 2 que foram feitos para a terra. De 1 milhão. 2 que haviam sido feitos para a terra. Josué e Caleb. De 1 milhão, diz o profeta. Qual foi o teste? Todos eles beberam da mesma rocha. O irmão Brana vai dizer, qual foi o teste? Todos eles comeram do mesmo maná espiritual, como nós estamos comendo nessa manhã. Mas o teste da palavra provou a eles. Então, o que provou a eles foi o teste da palavra. Quando isso chega ao tempo de Cádiz Barneia, quando eles começaram de novo em direção à terra prometida, e eles não podiam ir mais além até que eles fossem testados pela palavra. Ou seja, chegaram a uma fronteira. Não podiam ir mais além. Chegaram ao limite. Então agora Deus ia testar eles agora, para ver então se eles podiam realmente entrar na terra. E então os outros 10, os espias foram enviados. E os 12 foram enviados. E os 10 voltaram dizendo, nós não podemos conquistar a terra. Ali foi o teste que Deus estava dando para eles. Nós não podemos conquistar a terra. Agora, aquilo foi uma terra natural, porque era um êxodo natural. Mas hoje é uma terra espiritual. Hoje é a terra de promessa para nós. A palavra desse dia, as promessas desse dia, a terra hoje, a nossa herança hoje que voltou para nós, o livro em sua plenitude, é a herança que voltou para a igreja. Então, a entrar na terra está condicionado a nós aceitarmos a palavra de Deus em sua totalidade. É aí aonde Deus vai levar cada um de nós ao teste, então, como Ele levou aqueles ali no primeiro êxodo. E eles disseram, nós não podemos conquistar a terra. Nós não podemos.
é muito difícil para nós. Eles disseram. E então, mas Josué e Calebe silenciaram o povo. E a história se repetiu no segundo Êxodo. Quando Jesus estava aqui, tirando o povo também de uma lei, para levar eles a um novo estágio, a graça. Estava tirando de um velho sistema para introduzir a ele mesmo o Cordeiro perfeito. E quando ele estava fazendo isto, também, novamente, quando o teste da palavra foi dado, e então nós vemos que 70 voltaram para trás. Quando em São João 6, Jesus disse, quem não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tem vida em si mesmo. Quando ele falou isso, ele estava dando o teste da palavra. Eles tinham chegado a uma fronteira. E agora Jesus, sendo a palavra, estava ali, colocando um limite agora. Ou eles aceitariam isso mesmo sem entender. Eles não entendiam isso. Porque os que aceitaram isso, os eleitos, eles também não entendiam. Pedro não entendia comer a sua carne. Ele não tinha explicado, mas havia algo dentro do eleito que mesmo sem entender, ele disse, Senhor, eu creio nisso. Essa é uma das características do eleito. Mesmo quando nós não entendemos, um eleito nunca vai ir contra a palavra, um eleito nunca vai ir contra a luz. Um eleito tem uma característica, ele é cauteloso, ele é criterioso, ele simplesmente, se ele não entende, ele não sai falando de qualquer maneira. Essa é a característica do eleito. Foi isso que Pedro e os outros fizeram. Os 70 se foram e Jesus se voltou para eles e deu um teste direto para eles agora. E disse, vocês não querem ir também? Jesus estava querendo testar realmente que tipo de fé, que tipo de seguidores ele tinha. E se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nessa noite ele ainda está querendo testar que tipo de seguidores ele tem. Que tipo de seguidores somos nós? Podemos crer em toda a palavra de Deus manifestada para o dia? Podemos dizer que isso é a verdade? Então ele quer testar a nossa fé. Ele quer ver que tipo de seguidores. E ele era independente. Ele disse, se vocês querem ir, pode ir também. Mas aí nós vemos o eleito. Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Ainda que ele não entendia. Para onde iremos nós, Senhor? Somente Tu tens palavra de vida eterna. Por quê? Porque havia algo dentro dele que era uma semente eleita. E isso é o que faz a diferença, irmão. É isso que segura, essa eleição dentro da alma, que faz o homem mostrar na hora da decisão que ele crê em toda a palavra de Deus, mesmo que nós não possamos entender plenamente. Mas ali depois, a palavra foi aberta para eles e foi revelado do que se tratava isso. Então a história se repetiu no segundo Êxodo. E a história tem que se repetir novamente no terceiro Êxodo, no dia que nós estamos vivendo. Mas Josué e Calebe, diz a Bíblia, silenciaram o povo. Vamos ler essa história em, creio que é Números capítulo 13. Deus manda... 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Números, capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então foi uma determinação direta de Deus. E então aqui, vamos passar à frente aqui. No 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam. E vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Trouxeram o fruto, trouxeram a uva. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra ao qual nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso,
e as cidades fortes, é muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel. A mesma terra que eles tinham dito que era boa, agora eles começaram a infamar, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E então, no verso 6, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. São eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. E então disse toda a congregação que os apedrejasse com pedras. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E então nós vemos que Josué se pôs, Moisés se pôs na brecha aqui, e então Deus poupou o povo. E então aqui no 24 ele diz, 23, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, ao meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém? Então nós vemos que aqui, para onde iremos nós, né? Para quem iremos nós, né? Estava a escritura de São João 6,66, é para quem iremos nós, né? Agora nós vemos que, então, Josué, ou Moisés, ao enviar esses espias, e quando eles voltaram, então, eles começaram a desanimar o povo. Mas Josué e Calebe, como nós lemos aqui, silenciaram o povo. Porque Cades Barneia, o profeta disse que era um oásis, era um lugar de palmeiras. E então o povo acampou ali. E era um lugar bom de estar. E então, quando Deus enviou eles lá para ir, eles voltaram. Então nós vemos aqui pela passagem que Deus desanimou com o povo. Deus então desanimou com aquele povo, porque eles tinham realmente provocado a sua ira. Quando Deus já tinha dito que Ele iria na frente deles. Eu enviarei o meu anjo, Ele iria na frente dele para abrir o caminho. Eles já tinham a promessa, mas eles foram rebeldes, incrédulos,
E então foi por isso que eles não entraram. Por isso o profeta diz na mensagem: o que faremos com Jesus? Ele diz: permita-me essa nota antes de terminar. Consideremos os espias ali no caminho para a terra prometida. Eles estavam em um tremendo êxodo, saindo do Egito. Haviam saído por meio de uma palavra prometida de Deus. Era uma palavra prometida de Deus que eles tinham saído. Deus deu a conhecer sua palavra por meio de um profeta. Moisés, o enviou. Então, esse êxodo aqui, isso aqui não está falando para as denominações. Isso aqui está falando para um povo que recebeu a visita de um profeta, que recebeu Malaquias 4. Porque foi um povo que foi chamado no êxodo para sair. Haviam saído por meio de uma palavra prometida de Deus. Deus deu a conhecer sua palavra por meio de um profeta, Moisés. E ele o enviou, e ele foi identificado ser o Deus que os ia tirar sob as condições como ele mesmo havia prometido. Ele era ele. Eu sou o havia enviado. Deus estava ali com Moisés. Quando chegaram às fronteiras em Cádiz Barneia, ali cometeram um grande erro. Quando chegaram à fronteira e observaram a terra prometida. E disseram: não podemos tomar. O que aconteceu com esses 10 espias é que estavam considerando as circunstâncias, como por exemplo o prestígio, que seguramente perderiam, e diziam: parecemos lagostas à vista, ou gafanhotos à vista daqueles ali. Então eles tinham algumas coisas que eles perderiam, diz o profeta. O prestígio, no nosso dia hoje, seria alguma coisa que teriam que deixar, algumas ideias, algumas coisas humanas, algumas coisas que eles teriam que deixar para trás. Porque, irmão, quando a palavra vem em sua totalidade, então ela vem para iluminar toda a vida do homem, da mulher, do pregador. Por isso, quando recebe a palavra em sua plenitude, então essa palavra em sua totalidade, ela coloca o homem em cada lugar, no seu devido lugar, porque ela estabelece ele na terra. Esse era o ministério de Josué, estabelecer na terra. E o ministério do mensageiro, novamente, nesse dia, Josué representa o líder do tempo do fim, que veio para nos estabelecer na terra. Então a palavra em sua plenitude estabelece o homem, estabelece a mulher, coloca cada pregador no seu devido lugar, mostra as qualificações necessárias para um pregador. Por isso é que ao aceitar a palavra em sua plenitude, então muitos teriam que deixar muitas coisas. Teriam que deixar muitas posições. Teriam que deixar até mesmo o púlpito, muitos pregadores. Por quê? Porque a palavra, em sua totalidade, coloca as coisas no seu devido lugar. Então é isso que está acontecendo no dia que nós estamos vivendo. É nessa hora. Então o profeta diz, teriam que deixar algumas coisas, algum prestígio. Porém, então o profeta diz que eles chegaram à fronteira. E todos nós chegaremos à fronteira algum dia. Nós chegaremos a alguma fronteira. Sim, todos nós vamos chegar a alguma fronteira. Porém, Josué e Caleb revisaram muito bem. Regressaram à palavra. E ali o Senhor lhes dizia: eu lhes tenho dado essa terra. E eles foram o único que entraram. Porque eles disseram: Deus nos tem nos dado essa terra. Deus nos tem nos dado a nossa para possessão nossa. E é o que Deus nos deu nesse dia. Ele nos deu essa terra, essa palavra, a possessão para nós. Ele nos trouxe, a trombeta do jubileu soou para trazer libertação para nós. O poder foi restaurado novamente. Houve um grão que chegou à maturidade, mostrando que os outros que viriam, o restante da colheita também chegaria. Mas essa maturidade só vamos poder chegar se nós recebemos a palavra, o sol em sua totalidade, para amadurecer a nós como sementes. Então, nós poderemos chegar a essa maturidade. Então Josué e Caleb olharam a palavra. Convém que nós revisemos bem as promessas de Deus para hoje, diz o profeta. Correto. Recordem,
Estamos em outro êxodo. E nessa ocasião não é para entrar a uma terra prometida, aqui na terra, senão a terra prometida da glória, é onde ali não há regresso. Por isso a palavra em plenitude, a terceira puxada, veio para nos introduzir na terra. Porque se nós recebemos essa palavra em sua totalidade e cremos nela, então isso vai levar nós à estatura de um varão perfeito. Isso vai levar à fé de rapto, à fé de transformação. É isso que Deus veio fazer nesse dia, para nos introduzir nessa terra milenial, para introduzir-nos nós da eternidade, então, para nos levar embora dessa terra. E então, agora, diz o irmão Brana, agora se o rapto viesse hoje, e 500 pessoas universalmente seriam levadas no rapto, você nunca saberia. Ou mesmo eles mencionariam no jornal a partida deles. E a vinda do Senhor é uma vinda secreta. Ele virá e levará as escondidas. Como diz o irmão Brana em outra mensagem, é como a história que eu li de Romeu e Julieta. Ele veio à noite, colocou uma escada na janela, mas a Julieta sabia que ele viria. Era secreto para o mundo, mas para a Julieta não era secreto, porque eles já tinham combinado, eles já tinham conversado. Por isso é que a vinda do Senhor, que culmina com o rapto, para a noiva não será um segredo, porque nós já estamos tendo o conhecimento disto. Ele está revelando esse plano para nós, Ele está nos aperfeiçoando. E então quando a ressurreição vier, a voz de arcanjo, então nós vamos ver os mortos ressuscitar, então nós vamos ser transformados. Então isso não será um mistério para nós, não será secreto para nós, porque será secreto no sentido que o mundo não saberá nada, mas a Julieta sabia, ela sabia que ele viria aquela noite, e a noiva ela está sendo inteirada do que Deus está fazendo nesse dia, o mistério da sua vinda está sendo desvelado para ela, e quando isso culminar no rapto, irmão, quando a ressurreição vier, a segunda fase, a voz de arcanjo, então nós seremos transformados, então nós saberemos que o rapto, a partida está, então a mão então está no tempo de sairmos, então isso não será um segredo para nós, isto é algo que está sendo desvendado para a noiva, nesse dia que nós estamos vivendo. Isso será uma minoria, exatamente como foi nos dias quando os discípulos indagaram Jesus, por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? E ele lhe disse, ele já veio e vocês nunca souberam. Vocês já pensaram o que o povo fez? Eles foram em frente, crendo que Elias estava vindo. E ele estava bem no meio deles. E eles não souberam. Elias já tinha vindo, já tinha apresentado o Messias para eles, já tinha se ido. E eles ainda estavam dizendo, por que é mistério que Elias venha primeiro? Não tinham captado que agora já estava ali o Messias e eles ainda estavam querendo ver, esperando Elias. Assim será, diz o profeta, na vinda do Filho do Homem. Eles farão com ele exatamente a mesma coisa. O Espírito de Deus está aqui. Bem, o que nós vamos fazer com isto? Estamos indo comer maná e assim por diante, e não progredimos continuamente à medida que crescemos? Muitas sementes estão ali na terra. Quando Deus movia sobre as águas com a luz, e a luz fez nascer a presença de Deus primeiramente. A luz falada veio pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é a única coisa que ela ainda traz luz. Então assim seria hoje novamente. Por isso é que Jesus disse em Mateus 25, que as virgens imprudentes não perceberam a vinda do Filho do Homem. Não perceberam o ministério dele sendo manifestado aqui, tal como ele manifestou lá na Palestina, nos seus dias de sua carne. Agora, é isto que está acontecendo. Então o profeta diz que Josué, ele representa o líder do tempo do fim, que estabeleceu o povo na terra. É o tipo do Espírito Santo. É um tipo agora do ministério quíntuple, porque o Espírito Santo agora está usando homens que ele tem levantado. E então,
introduzindo o povo na terra, nas promessas, na palavra para esse dia. E Caleb representa a noiva desse dia, que ficou ao lado do líder do tempo do fim. Então introduziu ele na terra, a palavra. Porque quando nós entramos na terra, que é a palavra, na palavra está todas as bênçãos para nós. Na palavra está a ressurreição, na palavra está a transformação, na palavra está o rapto. Tudo está na palavra para esse dia. Tudo está na terceira puxada. Tudo está na abertura da palavra. Ali está tudo que a igreja precisa para chegar a essa ressurreição, a essa transformação e ir embora dessa terra pelo rapto. Então tudo está na palavra. É por isso que agora o Espírito Santo está nos introduzindo na terra de promessa, que é a palavra, que é a revelação de todos os mistérios para nós. Por isso, quando você vê o profeta falando na mensagem O Paradoxo, quando ele começa a descrever aquela visão que ele teve, daquela mamba que representa Satanás, aquele poder, e ele viu que ele estava sobre a Palestina, e ele disse que ele estava sobre o mapa da Palestina, e ele viu que ele tinha andado 2/3 já, ele já tinha passado pela primeira, pela segunda puxada, ele estava em 61 já, 2/3 do caminho ele tinha percorrido, ele estava chegando ao Jordão, mostrando que agora ele estava para entrar em uma outra etapa, e então a voz disse, você precisa ser mais sincero, porque ele estava entrando na parte principal agora, ele estava chegando ao Jordão, e é do outro lado do Jordão que estava a terra prometida. Deus estava simbolizando isso para ele. 2/3 do caminho, você atravessa o Jordão e chega do outro lado. A terceira puxada está se aproximando. Você precisa ser mais sincero, porque agora ele ia trazer algo mais sobressalente para a igreja. E é a fase que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que passar o Jordão, temos que entrar na terra prometida, temos que morrer para nós mesmos, aceitar a palavra em sua totalidade. E então nessa terra de promessa é onde Deus vai nos estabelecer ali então. Então era isso que Deus estava mostrando para o mensageiro na hora que ele estava vivendo. E agora estamos indo para o fim agora. E o profeta diz isso aqui. Agora, na manhã da Páscoa houve uma outra luz que incidiu na terra, quando o Espírito Santo foi dado. Assim como ele conhecia a primeira semente natural, ele sabe aonde a semente espiritual está. O seu corpo foi colocado então, direto aqui na terra, quando primeiramente Deus trouxe a terra à existência, e nós somos uma parte da terra. Nós estávamos ali, e por sua presciência ele sabia exatamente quem o amaria e quem o serviria. E quem não. Sua presciência diz isto. Se não diz, então ele não é Deus. Ele não pode ser Deus sem ser infinito. Se ele é infinito, ele sabe todas as coisas. Então ele conhecia todos os que estariam aqui e que aceitariam a sua palavra. Por isso é que ele pôde predestinar, pelo seu conhecimento prévio. Por isso é que a Bíblia relata de nomes que são colocados no livro e são riscados. Mas há uma seção do livro de uns nomes que não pode ser arriscado, porque na presciência Deus sabia que eles permaneceriam até o fim. E então há nomes como Judas que foram colocados, seguiram a palavra por um tempo, mas depois não puderam receber, não ir ao Pentecoste, não puderam chegar à plenitude. E então Judas foi riscado, o seu nome do livro da vida. Irmão, que isso não se aconteça conosco, ainda que tenhamos saído, ainda que tenhamos sido chamados pelo terceiro êxodo, mas isso ainda não nos garante. O que nos garante é entrar na terra agora. E agora é a hora que a igreja tem que entrar na terra, tem que receber a palavra, a promessa, o livro, tudo isso é para nós agora. É o tempo de entrar na terra prometida agora. Sim. Então diz o mensageiro, numa pequena manhã de Páscoa, o irmão estava relatando para ele, na primeira guerra, quando eles tinham lançado o gás de mostarda e tudo tinha morrido, e então era uma manhã de Páscoa, e aquele soldado, aquele capelão estava ali, e ele estava simplesmente tão triste de ver tudo aquilo arrasado.
lembrando na ressurreição, lembrando que era uma manhã de Páscoa. E então ele começa a dizer: meu irmão Branham, eu comecei a andar, e eu achei uma rocha que tinha ali, e eu virei aquela pedra, e debaixo daquela pedra havia uma sementinha que tinha escapado, e ela estava brotando. Deus estava querendo mostrar algo para ele, que debaixo dessa rocha, da palavra desse dia, haveria uma semente que escaparia do gás, que escaparia do que o diabo tem semeado nessa terra. Haveria sementes que debaixo da rocha de Cristo, a palavra, elas poderiam escapar de tudo que o diabo está disseminando, que é a incredulidade, que é a arma maior do diabo, é a incredulidade na palavra de Deus quando é manifestada para o dia. O diabo sabe que essa é a arma que ele tem para destruir o povo. Mas graças a Deus que ele nos mostrou qual é a arma do diabo. E ele mostrou a maneira de vencer, de encarar essa arma do diabo. E então ele achou um pequeno lírio de Páscoa no meio de toda a confusão. Como ele trouxe isso para nós? O lírio não teve jeito de dizer sim ou não. Era a vida de Deus brilhando nele, no meio de toda a confusão. Esse esplendor estava lá dentro. E assim é isto hoje no meio de todos nossos grandes ajuntamentos e grandes grupos, igrejas, denominações e assim por diante. E um está puxando desse lado, direção. Nós temos que ser batista, outro presbiteriano, tem que ser dessa ou aquela, ou outro. No meio de tudo isso há uma flor crescendo. Há um poder de Deus exatamente entre nós, sendo levantado exatamente no meio de todos nós. Quando cada um diz: eu tenho que ser isso, batista, ou pertencer a esse ou aquele grupo. Não, nós não temos que pertencer a nenhum grupo. Nós temos que receber a palavra de Deus em sua totalidade, em nossos corações. Deus não tem grupo, Deus só tem um grupo, é o grupo da noiva, é o grupo dos eleitos. E aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Essa é a promessa de Deus, e é o cuidado dele, cuidar que essas águias se ajuntem ao redor da palavra para se alimentar. Então nós estamos aqui não para pregar um grupo, mas pregar a palavra para o grupo da noiva, para o grupo dos eleitos. No meio de tudo isso uma flor estava crescendo. Quando Sansão, seus olhos foram tirados, e então o cabelo começou a crescer. Os olhos representam o profeta foi tirado. A igreja ficou praticamente, parecia que a mensagem não ia ter êxito. E a mensagem começou, mas agora ela está chegando ao seu auge. Agora o poder está nascendo novamente nessa igreja. O poder, o cabelo começou a nascer em Sansão, depois que os olhos foram tirados. Então o poder começou a brotar. Essa é a fase que a igreja está vivendo hoje. O poder está começando a brotar nessa noiva agora. E o poder está levando ela à estatura de um varão perfeito, levando ela à plenitude da palavra. Amém? Vamos nos pôr de pé. Pai Celestial, estamos vivendo numa hora muito importante, Pai. Numa hora de muito desespero no mundo, numa hora de angústia entre as nações, numa hora que as pessoas estão realmente sem saber, eles não têm ideia do que está por acontecer. Pai, mas Tu prometeu, Senhor, Tu disse como foi nos dias de Noé. Não perceberam até que Noé entrou na arca e a porta foi fechada. E veio o dilúvio e destruiu a todos. E assim seria novamente na vinda do Filho do Homem. Eles não vão perceber, Pai. Mas Noé percebeu. Noé ouviu uma voz, disse: entra na arca e os animais virão a ti. E um anjo veio e fechou a porta atrás dele. Pai, para Noé não era segredo o que ia acontecer. Para a noiva ela vai estar apercebida. Ela está sendo apercebida do que o Senhor está fazendo agora. Porque na sua visitação, nos dias de Abraão, o Senhor disse: porventura ocultarei algo de Abraão? E o Senhor revelou o que ia fazer para ele. Pai, da mesma forma para a semente de Abraão, Tu está revelando o Teu plano agora. Tu está revelando o Teu segredo, Pai, para que então nós possamos não ser pego de surpresa. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa se há alguma incredulidade em nós, Pai. E abra nosso entendimento, Senhor, para entender a Tua palavra, Pai. Nós queremos entender o que o Senhor tem para nós nesse dia, Pai. No precioso nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar. Devo provar que sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. O desafio para aceitar é uma fé para alcançar. É mostrar a esse mundo que Jesus Cristo é real. É viver testemunho, vivendo por Cristo, vencendo as provas. Devo provar que sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Devo mostrar que sou alguém qual o mundo não é digno. Representamos a Jesus em nossa posição. O gozo de tua vida comigo resplandece em sua face. Em humildade seguimos seus passos, testemunhas de Cristo para esse dia. Devo provar que sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nessa terra. Devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. E são os que permanecerão no testemunho limpo em meio a este mundo de pecado. Olhamos para Ele que é real para saber que venceremos e receber a promessa de sentar em seu trono. Devo provar que sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Devo provar que sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno.